Um mineiro de ouro em busca de fama e fortuna fica preso no fundo de um poço de 100 toneladas cheio de cascavéis. Este é o pior pesadelo. A 15 de outubro de 2018, John Weddell, um mineiro de ouro de 60 anos, descobriu finalmente onde estava o ouro. Na sua propriedade, explorou diversas vezes as minas recolhendo rochas e pesquisando a geologia. Explorava estas minas há quase 20 anos e tinha encontrado ouro em muitas das minas abandonadas. Mas agora, a sua pesquisa e experiência diziam-lhe que tinha finalmente encontrado o filão principal. Havia uma mina específica na sua propriedade que ele sabia que não estava esgotada. Ficava a aproximadamente 145 quilômetros a noroeste de Phoenix, no Arizona, perto da pequena cidade de Águila. A mina tinha uma entrada de poço vertical, pelo que John precisaria de instalar um sistema de roldanas para descer na mina. Na manhã de segunda-feira, 15 de outubro de 2018, John ligou ao seu amigo Terry Schrader e disse-lhe que ia para a mina e que regressaria na terça-feira. Esta era uma prática comum para John. Nunca iria explorar as minas sem contar a alguém. Normalmente, avisava Terry para onde ia e quanto tempo lá ficaria. Assim, depois de contar a Terry o seu plano, John reuniu os seus mantimentos, incluindo vários medicamentos, e dirigiu-se para a mina. Apesar de ter 60 anos, esta mina não apresentou problemas a John. Estava em excelente forma e tinha quase 20 anos de experiência. Sabia exatamente o que estava a fazer e para onde ia. Além disso, ele já tinha estado nesta mina antes, por isso sabia exatamente no que se estava a meter. Chegou à entrada do poço da mina, como já o tinha feito muitas vezes antes. Montou o sistema de roldanas, colocou o arnês, enganchou-se e começou a descer o poço escuro, que tinha aproximadamente 30 metros de profundidade. Tinha uma lanterna para iluminar o seu caminho, e gradualmente desceu cada vez mais fundo na escuridão até que algo se partiu. O John estava em queda livre. Instintivamente, agarrou as cordas que ainda estavam firmemente presas ao cordame acima e segurou-as o mais firmemente que pôde com as duas mãos, uma enluvada e outra nua. A corda deslizou pela luva tão rapidamente que instantaneamente ficou quente, queimando a sua mão dentro da luva. A mão nua foi muito pior, pois a pele levantou-se instantaneamente da sua palma, fazendo com que largasse a corda e continuasse a cair na escuridão. Passados alguns segundos, caiu no chão. Havia luz suficiente para ver a sua perna esquerda virada para a direita e o tornozelo torcido para a esquerda. Uma dor cega percorreu o seu corpo e ele soube imediatamente que estava em sérios apuros. John estava agora deitado no fundo de um poço de mina de 30 metros com um cordame partido e uma perna partida. Era segunda-feira de manhã e ninguém esperava que ele regressasse até terça-feira à noite. Sabia que ficaria ali preso durante muito tempo, sem comida, água e medicamentos. Também sabia que precisava de fazer algo com a perna. John já tinha sido paramédico, por isso tinha uma boa compreensão do que estava prestes a acontecer e do que precisava de fazer. O inchaço começaria rapidamente, pressionando a sua perna, pelo que decidiu que seria melhor tentar recompor a perna antes que isso acontecesse, pois seria quase impossível depois de a perna estar inchada e tensa. Olhou para o chão molhado e lamacento do poço e encontrou um pau. Este bastão seria perfeito para o que eu estava a planear fazer. Passou a outra ponta do bastão pela bota, pressionando a sola, e depois empurrou o mais forte que pôde, com as pernas esticadas, até que o osso da perna voltou ao lugar. A dor percorreu o seu corpo, mas não conseguia pensar nisso agora.
Teve ainda de lidar com o pé, que apontava na direção errada. Agarrou-o, torceu-o e torceu-o, tentando colocá-lo de volta na posição correta, mas não resultou. Tentou durante um tempo e foi doloroso, mas nunca conseguiu acertar. Teve de deixar o tornozelo e cuidar disso mais tarde. Endireitou-o o melhor que pôde e depois amarrou-o com um pau, usando-o como tala para lhe apoiar a perna e o tornozelo. Uma vez feito isto, recostou-se para respirar. Abriu os olhos e viu uma cascavel a deslizar pela parede mesmo à sua frente. Pegou noutro pau e bateu na cobra até que esta morresse. Agora, com a perna amarrada e a cobra morta, teve um momento para se sentar e perceber a situação em que se encontrava. Sentiu a dor, o frio e a umidade da mina. Começou a entrar em choque e a tremer incontrolavelmente. Ele tentou evitá-lo descansando. Recostou-se e respirou fundo, tentando acalmar-se enquanto as baterias da sua única luz se esgotavam. Ficou deitado de lado no escuro, tentando estar o mais confortável possível, enquanto ouvia lá fora a procura de algum sinal de vida. Carros, pessoas, qualquer coisa, mas estava completamente silencioso. Estava deitado no chão frio e molhado, mas já se tinha acalmado. Estava apenas a tentar concentrar-se em permanecer vivo quando sentiu algo a mexer-se debaixo do seu braço. Não ouviu porque a sua audição não era muito boa e não viu porque estava escuro, mas podia senti-lo a mexer-se. Podia sentir a vibração da cauda de uma cobra. Esperou, sabendo que ninguém o iria procurar durante dias, e no estado em que se encontrava, a última coisa de que precisava era de uma dentada de cascavel. Depois, esperou pelo momento certo, quando a cobra deslizou perto do seu braço. Lentamente, aproximou a mão da cobra, e quando a cobra ficou completamente exposta, agarrou-a e atirou-a para cima da haste, ouvindo o corpo da cobra embater contra a parede do outro lado, na escuridão. Com a visão envelhecida, abanou o bastão vezes sem conta, atingindo o chão, sem saber se tinha atingido a cobra várias vezes ou não. Não sabia se a cobra estava morta, mas continuou a bater-lhe repetidamente até ficar exausto. Depois parou e escutou, mas não houve nada, apenas silêncio. Agora que esta segunda cobra estava provavelmente morta, deitou-se para descansar, pensando na situação e nos medicamentos que não tinha tomado e que não poderia tomar nos dias seguintes se a sua situação se arrastasse. Durante essa noite, apenas tentou manter-se confortável e vivo. Estava cada vez mais cansado e desidratado com o passar das horas. Não tinha água nem comida. Esperou toda a noite e depois passou a maior parte do dia seguinte a gritar, a pedir ajuda, sabendo que provavelmente não havia ali ninguém que o pudesse ouvir. Mas ainda assim, tinha de manter a esperança. Ninguém respondeu e ninguém veio procurá-lo. O John passou horas a tentar ficar confortável. O espaço em que se encontrava tinha apenas 2,5 metros de diâmetro, mas incluía também vários barris, arame farpado, um pedaço de metal, paus e pedras. Além disso, o chão estava molhado e frio. Não conseguia esticar-se e sentia dores constantes. Acabou por descobrir que ficar deitado de lado contra a peça de metal causava menos dor. Durante o dia e a noite, John passava horas no poço escuro, frio e úmido. Via vislumbres de coisas aqui e ali e ouvia pequenos ruídos e chocalhos. Não sabia de onde vinham as cobras, mas elas estavam ali, escondidas nas sombras, atrás dos barris, atrás das pedras e dos paus. John gostava de animais e não queria fazer mal às cobras, mas sabia que se uma destas cascavéis o mordesse, a sua situação iria piorar muito. Depois, quando ouvisse o chocalho, pegava na sua bengala de confiança e começava a bater. Devido à escuridão e à sua visão deficiente,
não conseguia ver grande coisa e nunca sabia se tinha acertado em alguma daquelas cobras. No entanto, pelo menos o que estava a fazer mantinha-os longe dele. Por isso, continuou a fazê-lo. Depois de todo o segundo dia a gritar, à espera que alguém o ouvisse, a garganta e a boca estavam secas, os lábios gretados e a garganta em carne viva. Eu precisava de algum tipo de alívio. Felizmente, o chão estava molhado. Só precisava de extrair a água. Apanhou um pouco de terra molhada e pedras e enfiou-a dentro da camisola. Apertou a bola e tentou sugar a água, mas não conseguiu tirar nada. Depois, recorreu a algo um pouco mais desesperante. Tinha bolhas nas mãos por causa de queimaduras na corda. Ele sabia que havia líquido dentro destas bolhas. Por isso, levou as mãos à boca, rebentou-as e chupou o pus. Não lhe trouxe grande alívio, mas pelo menos foi alguma coisa. A terça-feira passou sem qualquer sinal de Terry ou de qualquer outra equipa de resgate. Chegou outra noite longa, e na manhã seguinte, a falta de medicação começou a fazer efeito. Quando o sol nasceu, na manhã de quarta-feira, viu uma nuvem escura a flutuar. A nuvem escura tinha fios a aproximarem-se dele. Estes fios transformaram-se em animais que começaram a circular pelo interior da haste. John estava a ter alucinações devido à exaustão, desidratação e à ausência do seu medicamento para a depressão. Começou a perceber que ia morrer dentro daquele buraco. Caso não conseguisse sair, teria de subir os 30 metros do poço com uma perna partida. Começou a escavar pontos de apoio na parede quando ouviu o que parecia ser um motor lá fora. Encostou-se para ouvir e ter a certeza de que era real, quando ficou frente a frente com outra cascavel. Pegou na sua vara e bateu na cobra uma última vez até que esta morresse. Antes que a voz de Terry ecoasse pela mina, John deitou-se e começou a chorar. Estava preso naquele buraco há mais de 2 dias, com uma perna partida, sem medicação, sem água, nem comida. Não conseguia acreditar que finalmente tinha sido salvo. Após 6 horas a estabilizar a perna de John e a extraí-lo do poço, foi transportado para o Banner University Medical Center, em Phoenix. Foi submetido a várias cirurgias, a uma fratura do fêmur, logo acima de um joelho previamente substituído, e foi tratado a uma fratura e luxação do tornozelo. Durante a recuperação, John disse que enquanto esteve preso, viu pedras com ouro e quis voltar lá e recolher o ouro. No entanto, também pode ser a altura de vender a mina e acabar completamente com ela.